Eu quero convidar você a ficar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, 18 a 25. Amém? Olha só o que nos diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Alerta aos pais: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem, o quê? Desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo a quem? Ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça, receberás em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Até aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, e nesta manhã, ó Deus, a qual o Senhor enviou os Teus anjos para este lugar, nesta manhã, Pai querido, que o Teu Espírito Santo tem toda a oportunidade, este Espírito amado que habita em nossos corações, ele tem, ó Pai querido, o nosso pedido para recebermos dele a Tua graça, a Tua misericórdia, como diz a Tua palavra, Senhor, que as Tuas misericórdias são renovadas a cada manhã. E nesta manhã, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença para recebermos de Ti, ó Pai, o óleo que vem dos céus. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos, Pai querido, o que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, que seja correção, que seja com amor, que seja até mesmo sem o amor, que nós possamos até mesmo não sentir uma palavra, Senhor, carinhosa de amor, mas nós queremos ouvir a Tua palavra, ó Pai, e vindo de Ti, ó Pai amado, é o que nós precisamos. Nesta manhã, Senhor e Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração, nós nos colocamos diante de Ti, a nossa vida, Pai, para que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas em cada um de nós, e que ao sairmos daqui nesta manhã, Senhor, possamos sair abençoados, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu estou colocando cada homem, cada mulher, eu estou colocando a minha vida ainda mais em Tuas mãos, para que o Senhor possa operar as Tuas maravilhas. E isso, ó Pai querido, nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que todos digam amém e amém. Você pode sentar, em nome de Jesus. Servos conforme a vontade de Deus. Nós, se não tivermos, ou se não formos servos conforme a vontade do nosso Deus, nós não agradamos ao coração de Deus. Nós devemos ser servos conforme o Espírito Santo de Deus tem nos treinado, tem nos ensinado. Nós tomamos da palavra de Deus em Colossenses, que nos dá uma lição, como tratarmos os nossos filhos, como tratarmos o nosso cônjuge, né? O esposo, como tratar a esposa, como tratar o esposo, mas nos faz também um alerta muito importante: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Isso acontece muito na vida de pessoas, ou seja, de pais, que menosprezam os filhos, não é? E faz com que os filhos sejam filhos desanimados. Vemos muitas famílias, amados, se deteriorando, e filhos afastados da igreja, e de certa forma, filhos distantes dos seus próprios familiares.
preferem estar juntos de pessoas que não têm nada a ver com os seus, não é seu parente, não está ligado ao seu parentesco. Eles se sentem muito melhor quando estão com pessoas estranhas, não é? Estão distantes dos seus familiares e às vezes felizes, entre aspas. A paternidade, amados, é uma das mais sublimes missões de Deus para o homem. Amém? Glória a Deus. E das mais complexas, ou seja, a paternidade, ela é algo tão difícil de se realizar dentro de um lar, principalmente quando os pais têm uma mente torcida, uma mente diferente, uma mente contrária à palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos solução para todas as coisas. Há muitas pessoas que ganham a notoriedade, são pessoas famosas, são pessoas que vivem na sociedade, são pessoas conhecidas entre muitas, pessoas conhecidas entre aqueles que vivem ao seu redor, mas perderam seus filhos para quem? Para as drogas, perderam seus filhos para o mundo, e isso não traz felicidade para dentro do lar desta pessoa. Quando ele tem toda a notoriedade, quando ele tem todo o poder, quando ele tem toda a força, né, de agir com suas próprias condições, ou seja, com o seu próprio dinheiro, com seus próprios recursos, mas perdeu o que Deus o deu, perdeu algo mais importante na vida dele do que qualquer quantidade, qualquer valor. Ele perdeu para o mundo, perdeu os seus filhos para as drogas, que é algo hoje que está entristecendo o nosso coração, é algo hoje que nós temos nos preocupado muito, porque vemos hoje não só adultos, pessoas já com uma idade já adulta, mas até mesmo adolescentes perdidos no mundo das drogas, não é? Pessoas que alcançaram os mais altos degraus da fama, alcançaram um sucesso na sua empresa, alcançaram um sucesso até mesmo diante dos seus amigos, né, da alta sociedade, alcançaram tudo na vida e, no entanto, sofreram ou sofrem grandes derrotas no seu lar. Isso nos preocupa, isso tem tirado de nós a tranquilidade, tem colocado dentro de nós uma preocupação muito grande em relação às famílias. E olha, eu vou deixar aqui, vou frisar isso aqui, eu não estou me referindo somente às pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, eu estou me referindo às pessoas que estão dentro, os pais que estão dentro das igrejas e que perderam os seus filhos para o diabo. E na maioria das vezes, não só que os filhos não queiram ouvir os pais, mas na maioria das vezes, ou seja, em muitas famílias, os pais os induziram a isso, com palavras que menosprezaram, com palavras que não incentivou, não foram palavras de incentivo, mas palavras de diminuição de alma, de espírito, e com isso essa coragem da criança, do adolescente, do jovem, ela caiu por terra, ela foi perdida, porque muitos pais, com as suas palavras negativas, fizeram com que esses filhos se afastassem de casa e fossem morar até mesmo em casa de pessoas desconhecidas, amigos, entre aspas, que os levam para as drogas, os levam para o roubo, os levam para lugares que não agradam a Deus. No entanto, conhecemos pessoas que não conseguiram subir os degraus da fama, mas construíram ou têm construído bases sólidas que edificam relacionamentos saudáveis dentro do seu lar, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra que nós temos aprendido, que é esse manual de vida que você tem em suas mãos. As pessoas que tomam essas decisões de cuidar, de criar, de admoestar, conversar com seus filhos de acordo com a palavra de Deus, eles não perdem nada, pelo contrário, só ganham, porque Deus está com ele. Não vão ter os seus filhos perdidos nas drogas, não vão ter os seus filhos perdidos para o mundo, entregues nas mãos de Satanás, mas vão
trazer para a presença de Deus, vão estar junto de você, vão estar ao seu lado, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas, amados, chegam ao auge de suas conquistas, mas sofrem grandes derrotas com seus familiares. Existem pessoas assim, estão lá no alto, no auge da sua carreira, ganham um bom salário, e você chega para essa pessoa e pergunta para ele: você é feliz? Você tem tudo que você queria ter? Ele vai falar: olha, posso comprar isso, posso comprar aquilo, compro tudo que quero, tenho tudo que tive desejo de comprar, eu comprei, eu tenho todas as coisas, mas o meu coração está triste, o meu coração está inconsolável, ninguém consegue me consolar, o dinheiro que tem não consegue suprir as minhas necessidades, porque falta Deus na vida dessa pessoa. As conquistas, chegou o auge das conquistas, mas há uma falha, há um vazio dentro do coração dessa pessoa, porque não lhe foi ensinado a adorar a Deus em primeiro lugar. Ser pai, amados, não é uma simples missão. Tem pessoas que pensam: olha, ser pai é uma simples missão. Não é. A paternidade que Deus, não há outro, a paternidade que Deus nos conferiu é de responsabilidade, grande responsabilidade, e nos exige preparo total e na dependência de Deus. Se você colocar ou deixar entrar no seu coração que você pode cuidar da sua casa, que você pode cuidar dos seus filhos e do seu cônjuge, eu estou falando da mulher para com o marido e do marido para com a mulher, se você achar que você tem essa autoridade sua mesmo, essa responsabilidade que vem de você mesmo, eu quero falar para você: o seu lar vai mal, o seu lar vai de mal a pior. Mas quando você colocar dentro do seu coração, deixar entrar dentro do teu coração que Deus conferiu a você essa autoridade, que a autoridade que você tem para com seus filhos, para com seu cônjuge, não vem totalmente de você, não vem apenas de você, e sim do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que você vai ter o lar mais abençoado da face da terra. Quando você deixar Deus agir, quando você declarar com as suas palavras: eu quero viver, eu quero que a minha família viva na dependência de Deus, você vai ter um lar totalmente abençoado. É impossível que um pai irresponsável, sem compromisso com os da sua própria casa, seja um bom servo. É impossível. Se ele não é um bom chefe, se ele é um bom líder dentro da sua casa, se ele não é um bom pai, se ele não é um bom esposo, ou vice-versa, se a esposa também não é uma boa esposa, amados, ele também não vai ser um bom servo de Deus diante e dentro da casa do Senhor. Foi aquilo que eu estava falando na quinta-feira passada. Homens e mulheres que estão sentados dentro da igreja, se estão com algum tipo de pecado, de algum tipo de erro, se consertem para não serem envergonhados daqui para frente. Enquanto nós estamos buscando a presença de Deus, Deus está nos dando poder e autoridade. Ah, pastor, mas eu estou lá, eu fui lá à frente, Deus me usou, eu falei mistério, eu fiz isso, Deus fez aquilo na minha vida. Amém? Eu farei o quê? Que até o diabo fala em línguas. E Deus vai deixando para ver se você se conserta, para ver se você toma um outro rumo na sua vida. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar: não, já que quer assim, deixa assim. Aí você será uma pessoa envergonhada dentro da casa do Pai, porque não está fazendo a vontade do Senhor. Aquele que cuida mal da sua família certamente deixa a desejar em quase tudo que faz. Deixa a desejar no seu trabalho diário, deixa a desejar dentro da sua casa, deixa a desejar até mesmo dentro da igreja, que é o mais perigoso. É sentar, fazer-se de servo, colocar-se diante de Deus como servo do Deus Altíssimo, mas na verdade, eu não sei, o irmão que está sentado do teu lado não sabe da tua vida, mas Deus sabe. E o pior não é Deus saber,
porque Deus é misericordioso. O pior é o diabo fazer e continuar usando a sua vida. 2 Timóteo, eu queria que você fosse comigo, abrisse lá no livro de 2 Timóteo. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos clamar, vamos ler a palavra do Senhor e vamos entender o que Deus tem para falar nesta manhã. Eu creio que está sendo de grande valia para todos nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 apenas. 2 Timóteo 2, versículo 15. Olha o que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Procura apresentar-te a Deus. Amados, nós não viemos aqui nesta manhã para nos apresentarmos ao bispo, ou vocês ao pastor, todos nós ao bispo, ou vocês que estão aqui ao pastor. Não viemos aqui nos apresentarmos uns aos outros. Nós viemos aqui para nos apresentarmos a Deus. Senhor, estou aqui porque preciso de Ti. Senhor, estou aqui porque preciso da Tua misericórdia. Senhor, estou aqui porque necessito que a Tua mão esteja sobre mim. Senhor, estou aqui porque eu necessito que o Teu Espírito Santo me fortaleça. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Que devemos procurar apresentarmos a Deus como obreiros, o quê? Desaprovados? Como obreiros cheios de problema? Não, obreiros aprovados por Deus, para que Deus possa colocar a mão sobre nós, sobre todos nós, e nos abençoarmos. Quando a Bíblia nos fala do obreiro que não tem do que se envergonhar, amados, entendemos que se refere a todos os trabalhadores, a todos que trabalham na casa, ou seja, a serviço de Deus, ou até mesmo na sua própria casa, porque se nós fazemos em casa, como diz a palavra que nós lemos no início, nos fala o que nós devemos trabalhar, nós devemos fazer ao nosso Senhor, ou seja, ao nosso patrão, como se estivesse fazendo para o nosso próprio Deus. Amém? Fomos chamados para sermos obreiros autênticos. Fomos chamados para sermos obreiros que agradam o coração de Deus. Ah, pastor, então estou fora, porque eu não trabalho de obreiro. Obreiros são esses que estão em pé aqui ao redor do santuário. Todos vocês, todos nós, inclusive o pastor, inclusive o bispo, todos nós somos obreiros na casa do Senhor. Amém? E devemos sermos obreiros autênticos e mostrarmos a evidência do nosso chamado. Se você está aqui, não é porque você escolheu estar aqui. Se você está aqui, não é porque um dia você levantou domingo pela manhã e falou: olha, hoje eu vou para a igreja, hoje eu sinto um desejo de estar para a igreja, aliás, eu preciso ir lá para ver como é que é esse negócio. Não, o Espírito Santo de Deus trouxe a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus escolheu, ou nos escolheu a dedo, e colocou no seu coração a igreja, a qual Ele quer que você permaneça nela. Não foi você, não fui eu que escolhi esse lugar para mim. Não, o Espírito Santo do Senhor é quem nos colocou aqui, para buscarmos a presença do Senhor Jesus e sermos obreiros autênticos. Aquele obreiro que não tem do que se envergonhar, aquele obreiro que ao sair daqui, ao passar pelas ruas, as pessoas olhem para você, nem te conhecendo, nunca te viram na vida, e falem: olha, aquele dali, olha, é um servo de Deus, olha o andar dele, né? Olha o jeito, olha a vestimenta dele, é diferente. E quando ele olhar para o teu rosto, ele vai falar: olha, o rosto dele é diferente, o rosto dela é diferente, olha só, há um brilho. Não é a maquiagem, não tem nada a ver com maquiagem, a pessoa não colocou nada, e o rosto brilha a face de Jesus. Esse é o obreiro que não tem do que se envergonhar. O servo e toda a sua casa deve fazer de tudo que estiver ao seu alcance, tanto em casa quanto dentro da casa do Senhor, fazer de tudo.
que for necessário para obteres o quê? A aprovação de Deus na sua vida. E quando você, como cabeça, você como servo de Deus, você como líder dentro da sua casa, como o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, assim deve ser o homem, você vai fazer tudo, na verdade, não algo, você vai fazer tudo que agrada o coração de Deus, e com isso o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de abençoar a sua vida. Amados, quando o Espírito, quando Jesus abençoa a sua vida, eu falo o nome dos três, mas quando um faz, todos os outros dois concordam, porque, como eu falei, os três são um, nós servimos a um Deus triuno, três em um, na verdade. Amados, todo mal, toda malignidade, ou seja, tudo aquilo que não presta, toda enfermidade, tudo aquilo que acontece dentro da sua casa, quando você é um servo fiel, tudo vai cair por terra, ou seja, tudo já caiu por terra. Você não será atingido por nenhum mal. Por quê? Porque você procurou agradar a Deus, você obteve de Deus a sua aprovação, tanto na vida material, tanto na vida espiritual, e principalmente, eu gosto de colocar sempre à frente, na vida conjugal. Quando a vida conjugal vai bem, todas as demais coisas serão boas, não é? Por isso eu tenho falado, nós não temos crianças aqui, também não vou falar nada demais, eu tenho sempre falado a casais que eu atendo, que quando estão passando por qualquer problema, supra a necessidade do seu esposo, supra a necessidade da sua esposa, na área sexual, porque isso traz coisas terríveis à vida de ambos, não é? E não agrada a Deus quando começam a fazer coisas desagradáveis ao Espírito Santo de Deus. Um servo pode ser envergonhado pelo seu mau caráter e pela sua própria vida. Quando ele estiver fazendo algo que desagrada ao Senhor, ele pode ser envergonhado pela forma que ele age, pelo jeito que ele age. Ele pode ser envergonhado através do seu caráter, através da sua infidelidade. Mas ele está envergonhando somente ao seu cônjuge? Ele está envergonhando somente a sua mulher? Ou a mulher está envergonhando somente ao seu marido? Não, ele está envergonhando principalmente o Senhor, o qual ele diz ou ela diz que serve. Principalmente a Deus. Se estiver andando de maneira mundana ou carnal e contrária à vontade de Deus, o que não o torna digno, diz a palavra, entendemos na palavra, o que não o torna digno de ser chamado servo de Deus. Amados, a coisa é séria, a coisa é séria. Será pior, o julgamento será pior para aqueles que vivem dentro da casa do Senhor e que andam erradamente, andam contrário à palavra de Deus. O julgamento será pior, a pena será pior do que aqueles que andam lá fora, no mundo, fazendo tudo de errado. Talvez não tenham nenhum conhecimento, eu acredito que sim, que não tenham o conhecimento da palavra de Deus, mas você tem. Você sabe daquilo que Deus quer para a sua vida. Fomos chamados para sermos mordomos de Deus. Você já parou? Para imaginar. O mordomo é aquele que faz tudo certinho, não é? O mordomo dentro de uma casa de um milionário, o que ele faz? Ele está lá na porta, não é? Chega ele que atende, vai fazer qualquer coisa, ele dá ordem aos empregados, ele faz aquilo de melhor para agradar o seu patrão, não é? Mas nós somos chamados, amados, para sermos mordomos de Deus. É tudo aquilo que você vê de um mordomo dentro da casa do seu patrão, é tudo aquilo e muito mais além daquilo que ele faz, o dobro, o triplo daquilo que ele faz. Nós somos mordomos do Senhor. Dentro da casa do Senhor, nós temos que fazermos o melhor. Amém? Amém? Muito fraco, né? Esse amém aí, eu fico até na dúvida, será que é isso mesmo? É um amém assim, um amém, entre os dentes, né?
Amados, dentro da casa do Senhor temos que fazermos o melhor e sermos os melhores. Não somos o dono da casa, não, o mordomo não é o dono da casa, mas o dono nos confiou tudo para que cuidássemos da sua organização e crescimento. Crescimento só do templo? Crescimento só das paredes? Não, a igreja vai ficar, olha pastor, a igreja assim, está lá em cima, vai lá com 20, sei lá o que, 22 metros e tal, de pé direito, não sei lá mais quanto, olha, muito grande. Não, não é isso que nós estamos falando. Deus nos chamou, Deus nos confiou tudo para que cuidássemos da organização e crescimento da nossa própria vida em Cristo Jesus. E é o que nós temos buscado, é o que nós vamos continuar buscando. Senhor, eu quero crescer na tua presença. Eu quero que seja multiplicado dentro de mim os dons. Eu quero, Senhor, que seja multiplicado dentro de mim. Eu quero receber em porção multiplicada, dobrada, o poder do teu Espírito, o poder da tua palavra. Eu não quero, Senhor, me envergonhar de pregar o teu evangelho. Eu não quero, Senhor, me envergonhar de dizer que eu sirvo a ti. Como o bispo falou esses dias, tem pessoas que se envergonham de, ao sair daqui, chegar lá fora e falar que é crente. Tem pessoas dentro das empresas que trabalham que ninguém sabe que ele é crente, também não dá exemplo. Só olha, pensa que é um mundano igual àquele que não é, que está lá dentro da empresa, ou pior. Quando o obreiro, amado, de um modo geral, deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu Senhor, ele torna um obreiro ou um mordomo infiel. Será que é isso que nós buscamos? Sermos aparentemente mordomos, sermos aparentemente servos, mas aos olhos de Deus, ao coração de Jesus, nos tornarmos ou sermos mordomos ou obreiros infiéis? Será que é isso que agrada a Deus? Não. Essa palavra que nós estamos trazendo nesta manhã, vou repetir, não é para te deixar preocupado com nada e falar, olha, eu não vou, eu não sou digno de estar dentro, não. Na verdade, todos nós fomos destituídos, né, da graça de Deus. Nós fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Falamos, pregamos sobre isso. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações para nos consertarmos, para não andarmos segundo o mundo, mas sim em total fidelidade, em total unidade para com o nosso Deus. Nós temos um exemplo de um homem chamado José. Esse homem era um bom filho para o seu pai, e certamente o seu pai Jacó, ele cuidara bem de José por ser ele filho das suas entranhas. Tinha um carinho especial por José, e com isso ele aprendeu a amar, ele aprendeu a cuidar de tudo que lhe confiava. José tinha um jeito especial, uma maneira especial de cuidar de tudo aquilo que era colocado em suas mãos. E esse exemplo de José, vai lá em Gênesis, por favor, e esse exemplo de José nos dá a entender que nós devemos ser iguais a José, ou melhores que José, para com a obra do Senhor nosso Deus. Gênesis 39, versículo 3 ao versículo 6, a palavra de Deus nos fala aqui, nós vamos falar rapidamente sobre a vida deste homem, para tirarmos disso proveito, né? Gênesis 39, lá no início da sua Bíblia, versículo 3 ao versículo 6, nos diz o que? Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim precisamos ser, né? Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lá na casa de Potifar. Ele lhes passou as mãos tudo o que tinha, e desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor fez o quê? Abençoou a casa de quem? Do ímpio. Abençoou a casa do egípcio, por amor a quem? A José.
A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Versículo 6 nos diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos parar aqui, não vamos querer entrar no outro detalhe nessa pregação. Amados, olha só o que Deus fez na vida de um ímpio por causa de um servo fiel. Nós precisamos sermos pessoas fiéis, nós precisamos sermos pessoas como José, que aquele homem, Potifar, confiou nele. Diz a palavra que lemos que Potifar não sabia de nada. Potifar só sabia: olha, cadê o meu pão? Está aqui. José já colocou. Ele se alimentava. O resto era tudo por conta de José, que dava conta do recado com fidelidade. Assim nós devemos ser. Dentro da casa do Senhor, nós temos que sermos assim, os melhores. Temos que dar para Deus o melhor. O Senhor prepara o servo dentro da sua própria casa. Não vai preparar lá fora. Não vai. O Senhor prepara dentro da sua própria casa. José, na sua trajetória, nos seus dias difíceis, na verdade, ele passou realmente por maus momentos. Isso também nos diz que nós, como servos de Deus, mesmo fiéis a Deus numa totalidade, nós vamos passar por problemas, passar por dificuldades, passar por momentos que você vai chegar e vai falar para Deus: Senhor, o que eu fiz? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Eu peço perdão a Ti se eu errei. Às vezes você não sabe nem o que errou, não sabe nem o que cometeu, que entristeceu o coração de Deus. José, ele não sabia. O que eu fiz de errado? O que é que eu fiz aos meus irmãos? O que é que eu fiz a Deus por estar passando por isso? Não é? Ele passou aí a sua trajetória momentos difíceis, momentos de calamidade, momentos de prisão, momentos de praticamente ser sepultado dentro de uma cisterna vazia, não é? Passou por momentos terríveis. Mas o que aconteceu na vida de José, isso eu quero falar, porque muitas pessoas, por pequena que seja, tão pequena aquele problema que está passando com ela resolve deixar Deus. Ela resolve achar que Deus não a está ouvindo. Ele resolve achar que a mão de Deus não está sobre ele. Sabe o que aconteceu com José? E você não passou pelos mesmos problemas que José passou? José não desistiu. Amados, não desista daquilo que Deus permitiu ou vai permitir que aconteça com você. Permaneça fiel, não desista. E chegou esse homem a ser o servo de confiança de Potifar. Maravilhoso. Seja um servo de confiança do Senhor Todo-Poderoso. Ele vai estar derramando sobre você bênçãos sem medidas. Ele vai estar derramando sobre você o seu espírito. Ele vai estar fortalecendo o seu corpo. Ele vai estar fazendo com que você transborde do óleo espiritual. E é isso que nós precisamos. Para quê? Para vencermos os dias maus. Amém? Quando estamos debaixo da influência, quando estamos debaixo da graça de Cristo, tudo, absolutamente tudo, redunda em nossa vantagem. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, aquele que Deus chama para o seu serviço. Deus chamou você obreiro, Deus chamou você diácono, diaconisa, a esposa do diácono, pastores, bispos. Deus chamou, tudo redunda em vantagens para aqueles que fazem a vontade de Deus. Aquele que Deus chama para o seu serviço, amado, é munido de todas as qualificações necessárias. Para quê? Para a boa obra. Deus, quando chama, Ele dá o suporte. Deus, quando chama, Ele fortalece. E algo que eu gosto muito de falar é que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Isso é muito bom. Você já parou para imaginar? Você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus e você saber no fundo do teu coração que você pertence, que você é uma propriedade de Deus. Nós não nos pertencemos,
Você não é o seu dono. Eu não sou meu dono. Somos propriedades peculiar, separados de Deus, propriedade singular, propriedade única. Somos muitos, mas para Deus nós somos uma única propriedade, propriedade peculiar de Deus. Você, amado, não é produto do acaso, e muito menos da evolução. Você é de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluias. O bom servo deve viver pelo querer de Deus, não pelo seu próprio querer, mas viver pelo querer de Deus, no entrelaçamento familiar, igreja, casa, igreja. Tem os seus as suas festas, os seus lugares para ir. Eu sei que tem, devemos ter nosso momento de lazer, mas devemos ter em primeiro lugar, ou vivermos no entrelaçamento, família, igreja, e alicerçado na obediência de Deus, para que o Espírito do Senhor possa fortalecer-nos a cada dia, a cada instante. O bom servo faz diferença em casa e na igreja. Ele tem que fazer. Entendemos, amados, que a sociedade está precisando de modelo. Quem é o modelo? Será que Deus vai ter que usar um ímpio lá fora para ser modelo da sua palavra, modelo dos seus preceitos? Não. Nós entendemos que a sociedade está precisando de modelo porque não conhece, daqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que vivem lá no mundo. Essas pessoas precisam ser de modelo, que sejam esses modelos você e eu que estamos aqui. Precisamos, a sociedade precisa olhar para você e ver: não, esse homem, essa mulher é um modelo para a minha vida. A partir de hoje eu não vou mais continuar fazendo o que eu fazia antes, vou ser para Deus conforme esta pessoa. Deixa eu fazer um lembrete aqui: jamais queira, alguém ser igual a você. Ele vai pegar você como modelo, ele tem que ser igual a Deus. Amém? Muitos líderes, muitos servos não dão bons testemunhos. Ser servo na igreja, muito fácil, mas para muitos é quase impossível ser um bom servo ou um bom líder dentro da sua própria casa. Pessoas que envergonham o Evangelho, pessoas que envergonham a palavra de Deus, e que Deus não se agrada. É muito importante, amados, que a família do servo, a família daquele que se diz de Deus, e Deus o tem como servo, seja o exemplo e dê bom testemunho. Eu quero convidar você a ir lá no finalzinho da sua Bíblia, lá no Novo Testamento, lá no livro de Tito, capítulo 1, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Hebreus, antes de Hebreus. Fácil de você achar, são os livros menores, assim é mais difícil, às vezes até pouco lido, não é verdade? E é difícil de você às vezes encontrar. Tito capítulo 1, versículo apenas 6. Amém? Todos acharam? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos, o quê? Crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O bom líder, o bom pai, a boa mãe, o bom servo, ele vai ser da forma que a palavra de Deus aqui nos ensina. Alguém que seja irrepreensível, para trabalhar na obra, para ser um obreiro, para ser um diácono. Ah, pastor, mas nem me passa pela cabeça. Para ser servo, precisa ser alguém com essas qualidades. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, mulher de um só homem, para que Deus possa usar a vida desse homem, a vida dessa mulher, na sua casa, na sua obra, e isso que seja para a glória de Deus. Os deveres do ministro, os deveres de um obreiro, os deveres de um diácono, os deveres da esposa do diácono, do líder, do obreiro, os deveres de um membro, de um servo, deve ser assim, estendido, e tudo isso
para para dentro da sua casa e para toda a tua parentela. Pessoas que liderem, pessoas que saibam e queiram fazer a obra de Deus da melhor forma possível. A base de tudo isso, amados, deve começar principalmente dentro da sua própria casa. Caso contrário, torna-se impossível, torna-se difícil de liderar e de ser mesmo servo de Deus, de estar mesmo dentro da casa do Senhor, porque aparentemente você olha para o rosto, nós conhecemos, nós vemos a pessoa pela fisionomia, pela a forma da pessoa, até mesmo andar, pela forma do rosto da pessoa, nós conhecemos o exterior, mas o nosso Deus conhece o interior. E não adianta querer enganar o Senhor. Sabemos também que tem esposas e filhos que tiram a paciência, que tiram a autoridade do cabeça da casa, ou seja, do pai, ou até mesmo dos pais, quando a esposa está unida a ele, num só pensamento, num só agir. E agindo assim, amados, faz o cabeça, faz os pais ou o pai a cometer erros em sua casa e até mesmo na casa do Senhor. Então qual a solução para tudo isso? É colocar a mão no nosso coração e falar: Senhor, de forma alguma, de maneira nenhuma, eu quero fazer algo que entristeça o teu coração. De forma nenhuma eu quero fazer algo que me faz afastar de ti, porque Deus jamais se afasta de nós, mas nós às vezes nos afastamos de Deus através das nossas ações. Deus quer abençoar a sua vida dentro da tua casa, sendo você líder de respeito, fidelidade para com a sua família, até mesmo para com os seus familiares, para que você seja igual ou melhor dentro da casa do Senhor. Quais são as causas e os resultados provenientes da má liderança, do mau servo, da má organização por parte dos pais? Resultados esses, amados, que têm chegado às nossas mãos, de filhos, adolescentes, que nem sabem, sabe o que? Agir, porque não tem em casa exemplo, não tem em casa os pais como espelhos, para que ele possa se espelhar nos pais e façam igual aos pais ou ainda melhor. Jovens que não sabem o que fazer, diante de quê? Diante de situações difíceis, junto aos seus pais. A casa é como se fosse um destroço, tudo desconcertado, que os pais não dão exemplo dentro da sua própria casa, e aí por diante os filhos também não vão dar exemplos. Os filhos vão viver, vão fazer tudo contrário à vontade dos pais, porque os pais os ensinaram assim, e não vão agradar a Deus nunca, porque não foi incutido na mente dele, não foi colocado dentro do coração dele pelos pais, que devem fazer o melhor dentro da sua casa, e assim que casarem, dentro da sua própria casa, como esposo e pai, e ser melhor ainda dentro da casa do Senhor. Pais que na igreja é um santo homem de Deus, mães que na igreja é uma santa mulher de oração, ora que só uma maravilha, mas cuida de seus filhos com arrogância, os maltratam, praguejam, lançam palavra de maldições sobre os seus filhos, os menosprezam ao ponto dos filhos desejarem até mesmo sumir de casa. Como podem liderar, como podem ser servos de Deus, como podem fazer a vontade de Deus, como pode o Espírito Santo de Deus habitar no coração deste homem ou desta mulher e fazer com que eles sejam os melhores, fazer com que eles possam receber os poderes celestiais e serem verdadeiramente filhos de Deus. Como pode? Filhos que estão sendo excluídos da casa de Deus, filhos que são vergonhas para os pais, e quem sabe
se da presença do Altíssimo também estão sendo excluídos, porque se não fazem bem na terra, como farão diante do Senhor? Por seus pais serem, seus próprios pais serem pessoas principais na derrota, ou muitos pais, na verdade, né? Serem as pessoas principais para a derrota dos seus próprios filhos. Mas muitos agem dessa forma, mas almejam ser alguma coisa dentro da casa do Senhor, almejam cargos para receberem apenas um título, para apagar, para diminuir o peso daquilo que ele comete, contrário à palavra de Deus. Amados, receber um título não é o suficiente. Até mesmo ouvirmos a palavra de Deus não é o suficiente, desde que ela passa a ser algo valoroso na sua vida, algo precioso na sua vida, quando você ouve a palavra de Deus e põe em prática na sua vida e dentro da sua casa, na vida da sua família. A esposa do servo deve dar o exemplo em todas as coisas, no falar, nas suas vestimentas e em tudo que estiver ao seu alcance. Pastor, mas a obrigação é só minha como esposa? Não, o esposo também tem que dar o exemplo dentro da sua casa, para que a sua família seja uma família bem estruturada. Abra sua Bíblia lá em Provérbios para nós terminarmos. Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, versículo 4. Amém? Olha o que diz a palavra: a mulher virtuosa é o que? A coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente, todo junto é o que? É como podridão nos seus ossos. É só a mulher que a Bíblia está falando? Não, eu não ponho esse versículo só sobre a mulher. Nós temos visto homens também que não são virtuosos, homens também que não fazem, que não são a coroa para apresentar-te a Deus, para apresentar diante da sua casa, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, e Deus o ignora. Amados, é tempo de se consertar. Não deixa que o Senhor permita que você seja envergonhado ou envergonhada. Faça o melhor para com o Senhor, porque ainda há tempo. Daqui a pouco já não há mais tempo de se consertar. Daqui a pouco a coisa fica tão difícil que você não tem condição mais nem de clamar a Deus, nem de buscar a Deus. Deus quer abençoar, mas Deus faz quando você pede, e a vergonha torna-se tão grande dentro do teu coração que você não tem essa capacidade de falar com Deus. Eu quero dizer, terminando essa mensagem, que você e sua família sejam sempre segundo o coração de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.